E o Ministério Público Federal afirmou à Justiça Federal que a gestão do então ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, na pandemia, foi imoral e antiética. Segundo o Ministério Público, o Pazuello retardou propositalmente a compra das vacinas da Pfizer e da Coronavac. A ação de improbidade está em análise na Justiça Federal em Brasília. A TV Globo teve acesso aos detalhes que levaram 8 procuradores do Ministério Público Federal em Brasília a pedir que Pazuello responda por erros considerados graves e intencionais na condução da pandemia. Os procuradores lembraram que, diante da demora na compra de vacinas pelo governo federal, Eduardo Pazuello chegou a ser cobrado pela própria estrutura do ministério a assumir o comando do combate à Covid. O MP destacou que, em novembro do ano passado, o Conselho Nacional de Saúde expediu uma recomendação, provocando o Ministério para que assumisse o papel de coordenador geral das atividades de combate à Covid-19, em especial neste momento com o gerenciamento e harmonização das condutas científicas e técnicas que levassem à obtenção de vacina. A ação de improbidade deixou claro que o desinteresse do Ministério nas vacinas da Pfizer e do Butantan atrasou o início da vacinação, multiplicando mortes no Brasil. E lembrou que somente a Pfizer enviou mais de 80 e-mails ao Ministério da Saúde para oferecer vacina e que a resistência do governo federal em adquirir as vacinas não tinha fundamento. Ora, mesmo ciente da necessidade de imunização em massa da população, o ex-ministro Pazuello deixou consciente e dolosamente de adotar as medidas necessárias para adquirir milhões de doses de vacinas ainda em 2020. Os procuradores afirmaram que o conjunto dos fatos constitui a amostragem suficiente da gestão gravemente ineficiente e dolosamente desleal, imoral e antiética de Eduardo Pazuello. Pazuello foi o terceiro ministro da Saúde na pandemia. Ele assumiu o comando do ministério após Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich discordarem do presidente Jair Bolsonaro sobre a condução da pandemia e, por isso, deixaram os cargos. Bolsonaro tem contrariado orientações de autoridades sanitárias do mundo inteiro, como a necessidade de distanciamento social e o uso de máscaras, além de ter defendido medicamentos sem eficácia no combate à doença. Pazuello não contestou as visões do chefe. Os procuradores destacaram que essa conduta de obediência foi uma opção pelo erro, e isso foi levado em conta. Os procuradores concluíram que Pazuello preferiu seguir o entendimento do presidente do que priorizar o bem comum da população. Sucede que um agente público dessa estatura não pode ser inábil, incompetente ou ineficiente. Se as decisões de gestão, que deveriam ser técnicas, são adotadas por força de influências externas, está comprovado o comportamento doloso e ilícito do ministro e perfeitamente configurado o ato de improbidade administrativa, que, em última análise, é a deslealdade qualificada da conduta do agente público frente ao cidadão, a quem deveria servir. É a imoralidade manifesta no trato da coisa pública, visto que a decisão que deveria ser de âmbito técnico é adotada para privilegiar, atender, beneficiar não a coletividade, o interesse público, mas sim sentimento pessoal ou interesse de terceiro. Nós pedimos uma manifestação do ex-ministro Eduardo Pazuello, mas ainda não tivemos resposta.